Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio aqui maravilhoso do Líder Medcast para você. Não se esqueça, quem compartilha Líder Medcast espalha a saúde. Nosso propósito é trazer para você informação de qualidade, informação checada, através dos melhores profissionais em cada uma das áreas que a gente conversa aqui. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não sempre verdadeiras. Então, o nosso propósito é trazer para você informação boa em cada um dos assuntos que a gente conversa. Compartilhe com quem você gosta. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Siga o Líder Medcast. Hoje temos a honra de receber aqui Dr. Gustavo Ebaide, urologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente hoje no Hospital das Clínicas, atende também em grandes hospitais em São Paulo, no Brasil, como o Sírio-Libanês, por exemplo, operando, atendendo no consultório. Gustavo, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos lá. Prazer é meu. Hoje o bate-papo vai ser a parte urológica. É um assunto muito importante para todos os homens de qualquer idade, mas principalmente para os homens acima de 40 anos. E vai ser um bate-papo muito legal. Legal. Vamos lá, Moisés. Vamos apertar, Gustavo, e extrair conhecimentos. Vamos lá, seja bem-vindo novamente, doutor. Eu que agradeço. Check-up. O que é check-up na saúde? Na verdade, hoje a medicina ela tem, na verdade, dois grandes grupos, né? Tem a medicina preventiva e diagnóstico precoce e tem a medicina terapêutica, né? A tendência, não só no Brasil, como uma tendência internacional, é a gente focar mais na medicina preventiva e na medicina de diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente conseguir descobrir certas doenças, não só o câncer, né, que é o foco principal do check-up da próstata, mas doenças como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, se a gente faz o diagnóstico numa fase precoce, a gente evita complicações de certas doenças. Isso é importante para a saúde, obviamente, que é o ponto principal, mas não é o único, né? A gente também tem que focar na parte financeira, principalmente em país que não é rico como o nosso, que a gente dispõe de pouco dinheiro para a saúde, então a gente precisa focar. E se a gente estiver pensando também em economia, se você focar na medicina preventiva, no check-up, na medicina do diagnóstico precoce, você vai inclusive economizar. Diagnóstico precoce, então, chamamos de check-up. Esse check-up tem diferença para homem e para mulher? Sim, na verdade tem patologias que são mais prevalentes no homem e patologias que são mais prevalentes na mulher. Então o check-up muitas vezes muda, tá? Principalmente quando a gente fala em órgãos que ambos têm. Tá? O urologista ele acaba fazendo o check-up do homem porque além dos órgãos que tem em comum, tem aqueles que só o homem tem, por exemplo, próstata, pênis, testículo, etc. Então acaba ficando o check-up do homem para o urologista e o check-up da mulher para o ginecologista. Mas também geriatria, cardiologia, etc., acaba fazendo de ambos, né? Quando a gente fala de check-up no homem, tem alguma idade? Sim. Eu atendo homens de todas as idades, né? Desde criança para fazer, enfim, cirurgias da infância, postectomia, etc. Adolescentes, que muitas vezes não sabem o início da atividade sexual, então é um bate-papo bem legal. E adultos jovens e adultos mais idosos, né? Quando a gente fala de próstata, única e exclusivamente próstata, que não é o único foco do consultório, quando eu faço check-up, eu não quero saber só da próstata. Na verdade, quem está na minha frente é um paciente completo, não a próstata, né? Então, nesses casos, a gente acaba focando em tudo, né? Eu acabo pedindo exames gerais, obviamente que focados, sem exagero, porque a medicina também não pode ser exagerada, tá? O excesso de zelo só não é pior que a negligência, eu não posso deixar de fazer o diagnóstico, mas eu também não posso fazer exames do fio de cabelo até o dedão do pé, porque isso não cabe, né? E muitas vezes o paciente gosta de fazer muitos gostam, muitos exames, mas tem um custo isso e também muitas vezes não utiliza. Absolutamente. Então, assim, tem muitos médicos que pedem exames de uma maneira exagerada, porque preferem fazer isso ao invés de bater um papo com o paciente, porque você gasta tempo, né? Então, uma consulta bem feita é uma consulta demorada. Então, se você for pedir exames absolutamente pertinentes, isso dá trabalho. Então, tem muita gente que acaba pedindo um monte de exame para economizar esse tempo que está errado.
né? Agora, o check-up mesmo, quando a gente vai falar só de próstata, absolutamente só de próstata, tem duas idades que, na verdade, são importantes para a gente começar a conversar. Quando existe história familiar de câncer de próstata. Então, se o irmão teve, o tio teve, o pai teve, o avô teve câncer de próstata, que é um assunto específico do check-up no geral, como eu falei para você. A gente começa o check-up aos 40 anos, tá? Que eu já vou falar o que a gente costuma pedir, o que costuma fazer. Quando não tem história familiar, ou seja, não tem conhecimento de pai, tio, irmão, avô, aí a gente começa com 45 anos. Poxa, mas eu sempre ouvi dizer que era a partir dos 50 anos, a gente abaixou um pouquinho esse sarrafo. É claro que é muito raro a gente fazer o diagnóstico de próstata antes dos 50, mas ele existe, tá? Ele existe antes dos 50 anos. E quando a gente faz o diagnóstico antes dos 50 anos, normalmente é uma doença mais grave, tá? Quando eu faço o diagnóstico aos 80 anos, normalmente é uma doença mais leve. Abaixo dos 50 é mais grave. Então, assim, tudo bem que eu faço o diagnóstico muito raramente, mas quando é com você, é 100%. Então, se a gente seguir essa linha a partir dos 40, para quem tem história familiar, e a partir dos 45, perdão, quando não tem história familiar, e são check-ups anuais, são poucos exames, não é muito custoso, a gente consegue sim fazer o diagnóstico. Eu já operei paciente com câncer de próstata com 39 anos. Então, assim, não quer dizer, é raro, mas não é impossível da gente pegar. Muito bem. Você estava falando agora há pouco, né, Gustavo? A importância do check-up, isso, na verdade, é um dos nossos propósitos, que é trazer informação boa, e a informação boa faz muito parte dessa situação, onde a pessoa se previne, procura o médico na hora certa, não deixa passar a idade, né? E na urologia, isso é muito importante, afinal, tumores de próstata, crescimento da próstata, patologia, problemas em geral da próstata, doenças, diria que quase todos os homens vão ter, nem todos vão ter o privilégio de ter, que não vão viver tempo, mas até acho que teve um outro colega aqui que no final das contas, se você viver o suficiente, uma hora a sua próstata vai dar algum problema, isso é mais ou menos o que acontece. E a prevenção, então, é muito importante, porque ela consegue trazer a cura antes que a coisa se complique. E como está no Brasil hoje a situação? O que você acha? A cultura do check-up, a cultura da prevenção, hoje ela existe? Existem campanhas? Como que funciona isso no Brasil? Campanhas privadas ou campanha do governo? Porque também tem a história do custo, como você falou. Quando você pega uma doença lá no comecinho, o custo final é muito menor do que o cidadão que tirou a próstata inteira, uma cirurgia grande, tempo de internação, deixa de trabalhar, perde a qualidade de vida muitas vezes de maneira irrecuperável. Como funciona hoje essa situação, essa cultura no Brasil? Uma boa pergunta. Até 10 anos atrás, quando a gente atendia um homem no consultório para fazer check-up, 80% das vezes quem marcava a consulta era a esposa. Tá? Isso era muito claro, assim, e muitas iam junto para ter certeza que ele estava indo. Né? As mulheres vão fazer check-up. Isso há 10 anos atrás, pouco tempo. Pouco tempo. As mulheres vão fazer check-up com o ginecologista desde os 15, isso é meio cultural, o homem não. Tá? De 10 anos para cá mudou muito. Hoje, inverteu. 90% dos pacientes que marcam consulta comigo, quem marca é ele e ele vai sozinho. Ou seja, parte dele isso. Né? Um pouco desse preconceito é por conta do exame de toque retal, que é um dos exames que a gente faz na consulta para saber se tem nódulo ou não. Tá? Mas isso tem mudado. Tá? Se a gente for ver a geração dos nossos pais, existia um preconceito muito maior. E hoje ainda existe, mas muito menos. É um exame que dura 5 segundos, absolutamente tranquilo, que não dói. E os homens foram percebendo que realmente tem um ganho muito grande, e eventualmente você fazer um diagnóstico, que não vale a pena realmente ficar evitando isso. E te interrompendo um pouco, a questão do toque retal, acho que tem aquele mito ou essa questão de relacionar isso com sexualidade, não tem nada a ver. Absolutamente. É o contrário, absolutamente. Né? Quem ama a sua família, ama seus filhos, tem que fazer, e o toque é indispensável ainda. É indispensável, muito pelo contrário. É um exame que realmente precisa ser feito. E o toque retal, ele dói? Nada, zero. Claro que precisa...
cuidado, né? Porque o esfíncter anal, ele tem dois componentes, né? Tem um que é controlado pelo cérebro e outro que é incontrolável, vamos dizer assim. Se você fizer o toque retal de uma maneira abrupta, obviamente que vai ter uma contração que não depende do paciente, que é reflexo, e vai doer. Se você ficar ali brigando, vai doer, obviamente. Então, assim, se você souber fazer o toque retal, e todos os urologistas sabem, obviamente, porque é o nosso dia a dia, dói zero, absolutamente. Isso é muito mais um medo, um preconceito cultural do que realmente algo efetivo, tá? Com relação aos programas de check-up, faz muito tempo que a gente não tem um programa nacional, enfim, bancado pelo governo, justamente porque o cobertor é curto, né? Então, assim, entre você, por exemplo, fazer campanha, vou dar um exemplo de vacinação infantil contra a poliomielite e exames de próstata, muitas vezes você acaba canalizando e fazendo aquilo que abrange uma população maior, tá? E só lembrando que esse check-up que eu falei, que é a partir dos 40, quando tem história familiar, e 45, quando não tem, isso infelizmente não era para ter essa divisão, mas isso daí era uma clínica privada. Quando você vai falar do SUS, que você tem menos recurso, você acaba condensando isso e fazendo dos 50 aos 70, que obviamente é o período o período que o diagnóstico é feito com mais frequência. Então você precisa realmente focar naquilo que é mais frequente para você ter um gasto um pouco menor, tá? Mas na clínica privada é a partir dos 40 ou 45, até é normal fazer check-up num senhor de 80 anos? Isso é uma pergunta que muita gente me faz, né? Boa pergunta. Veja, hoje é absolutamente normal, as pessoas estão vivendo até os 100. Tá? Eu operei um paciente ano passado com outro problema, não era disso, de 89 anos. Então, se alguém me fala isso por telefone sem conhecer o paciente, você vai achar um absurdo. Como que você vai operar um tumor de rim num paciente de 89 anos? Sim, ele chegou dirigindo no consultório sozinho, tá? Me perguntou como que era o pós-operatório, porque ele fazia faculdade da terceira idade, ele namorava, fazia pilates e aula de inglês. Como que eu não vou operar um cara desse? Obviamente que eu tenho que operar, por quê? Porque ele tem uma perspectiva de vida longa. Tá? Então, qual que é a nossa premissa? Eu só vou fazer check-up. Próstata tem crescimento lento, quando a expectativa de vida for maior ou igual a 10 anos. Tá? E esse paciente, especificamente, ele vai viver pelo menos 10 anos. Então, vale a pena a gente fazer. E só para tomar um gancho também na sua colocação, né, doutor Gustavo, você que está aí ouvindo, o SUS, então, não consegue, não é que não quer, não consegue, como você disse, cobertura é curto, atender toda essa população a partir dos 40 anos, até porque é uma pirâmide, né? Se passasse para os 40, seria uma enxurrada de pessoas. Agora, nada impede que você, na questão da prevenção, claro que questões de mais alto custo, muita gente não tem como fugir do SUS. Mas eu acho que nas questões de prevenção, você conseguiria, uma vez por ano, eventualmente, o homem procurar um logista de forma privada. Ah, mas não tem um plano. Também, é isso que eu estou falando. Mesmo que você não tenha, você pode investir, entre aspas, cuidar da sua saúde. Mais uma vez, é você que ama os seus entes, os seus familiares, seus filhos, tem que se cuidar. Porque a diferença que faz entre pegar no começo e pegar depois é brutal. Exato. Tem algum número sobre essa questão? Né? Como que funciona hoje, que eu também já sem outra especialidade, já estou um tempo fora, né, das cadeiras de urologia. Como que são os tamanhos, por exemplo, da próstata, dos tumores? Qual é o prognóstico para cada tumor? Porque a gente teve aqui já podcast sobre mama, né? Então você consegue um tumor na mamografia com poucos, 1 milímetro você consegue detectar já, né, na mamografia, calcificações e partir para uma biópsia e ter um prognóstico de cura maravilhoso, né? Uma possibilidade de cura maravilhosa. Como funciona na próstata, mais ou menos, essa questão do tempo, da evolução e dos tamanhos? Tá, quando a gente faz o diagnóstico precoce, que pega o câncer de próstata, a gente tem 3 classificações, tá? Então estamos falando só de câncer, certo? Isso, não das coisas benignas. Isso, eu já vou falar um pouquinho das benignas, que muita gente faz essa confusão, inclusive com sintomas, né? Sim. A gente tem o câncer de próstata localizado. Como o nome diz, ele está localizado na próstata. Ele não saiu, ele não invadiu a cápsula, não saiu da próstata e não deu metástase. Esse é o nosso foco. Eu preciso fazer o diagnóstico quando ele está localizado.
Se eu faço o diagnóstico de próstata, do câncer de próstata, quando numa fase localizada, eu tenho mais de 90% de chance de cura. Isso é muito, muito importante. Com cirurgia. Com algum tipo de tratamento, a cirurgia é o que cura mais, tá? Aí a gente vai ter que adequar o perfil do paciente. Normalmente, quando me procura o paciente e é localizado e é um paciente que tem uma expectativa longa de vida, é cirurgia, porque cura mais e eu preciso propor a ele aquilo que cura mais, ainda mais hoje. Depois, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho de robô. Com essa nova tecnologia, a gente tem menos efeitos colaterais. Pra gente até tirar esse tabu, você viu a pergunta do Moisés, né? Que ele representa o nosso ouvinte, na verdade. Claro. Então tem esse medo da cirurgia, né, Moisés? Sim, Mas sim, depois o Gustavo pode falar um pouquinho sobre não fazer muito sentido esse medo. Esse medo está impregnado, na verdade, né? Todo mundo conhece um tio, um avô, Falou em cirurgia... Operou, esquece, isso daí é outro mundo. E tem o câncer de próstata localmente avançado, que é aquele que ele está na próstata, ele já saiu, mas não deu metástase ainda. E tem o câncer de próstata metastático, que é um câncer de próstata que não tem mais cura. O que a gente faz é abafar a doença para aumentar a expectativa de vida, aumentar o tempo de sobrevida e melhorar a qualidade de vida. Então, este metastático, ele não tem mais cura. Então, quer dizer, o cidadão ele tem... Na questão, nós estamos falando só do câncer, só de doença maligna, para você entender. Não estamos falando de a próstata que aumentou, benigna, não. Então, o cidadão tem 2 etapas para conseguir ter a cura. Se tiver só lá na próstata localmente, 90% de chance de cura total. E se ainda assim ele não conseguiu fazer a prevenção naquele tempo adequado, passou um pouco... naquele câncer onde saiu da próstata, pegou a região pélvica ali, sei lá quais outras estruturas, ainda assim também tem uma grande chance de cura. Aí nós vamos discutir quais são as condutas, né? E só vai ter realmente uma situação onde não tem mais cura quando tem metástase, quando aquele tumorzinho saiu da próstata, espalhou para pulmão, para osso, etc. E aí sim, quer dizer, olha quanto tempo a pessoa desperdiçou. Exato. Se hoje você que está assistindo, hoje a gente já está aqui ajudando N pessoas que estão falando, poxa, preciso tomar atitude e lembrar e marcar, e é simples, o toque não dói nada. Bom, mas vamos lá, voltando. Isso. Então, e assim, mesmo o câncer metastático, hoje, a medicina, como ela evoluiu muito na parte oncológica, a gente consegue melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida 10, 15 anos. Mas o importante é a gente curar, né? Então tem muita gente que acaba tendo dúvida e me procura falando assim, olha, eu só vim hoje porque eu estou urinando mal, acho que eu estou com câncer. Isso faz sentido? Não. Então assim, agora eu vou falar um pouquinho de hiperplasia prostática benigna e depois a gente vai falar do câncer, quais os exames para cada tipo de patologia e por que essa confusão não faz sentido. Essa é uma das minhas perguntas. Se tem algum sintoma sobre xixi... xixi com sangue, a mudança na cor da urina? Boa pergunta. E isso, quando tem, já está na fase avançada. Não quero que chegue nessa fase. A hiperplasia prostática benigna acomete todos os homens com mais de 30 anos. Então, 30 anos? 30. A hiperplasia prostática benigna. A próstata começa a crescer. Começa, claro que com 30 é pouco, né? Então eu consigo dizer se tem hiperplasia prostática benigna vendo um documento. É homem, tem mais de 30 anos, então tem. Aumentou a próstata. Um pouco, tá? É claro que o senhor de 80 tem uma próstata maior, tá? E como que funciona isso? Eu costumo comparar a próstata a uma mexerica, uma poncã, que a gente tem a casca, os gomos e aquela parte central, aquele talinho branco, que é por onde passa a urina. Então a bexiga está acoplada na próstata. Então quando a bexiga está cheia, a bexiga tem 2 funções, armazenar e esvaziar. Quando ela está cheia e vai esvaziar, ela contrai, é um órgão muscular, parece uma bexiga de aniversário, e essa urina passa pelo talinho branco da mexerica, tá? E a gente urina bem. Imagine que os gomos da mexerica cresçam comprimindo esse talinho branco central. Eu começo a ter dificuldade para urinar. Então, o crescimento prostático benigno, quando cresce e comprime o canal da urina, eu começo a ter dificuldade para urinar. Que é jato mais fraco, aumento a frequência urinária, porque eu não esvazio tudo, tenho que ir no banheiro com mais frequência, começo a acordar à noite. Então, são todos sintomas comuns da hiperplasia prostática benigna. Eu acabei de falar que todo homem tem um crescimento prostático benigno a partir dos 30 anos, mas nem todo mundo tem sintoma. Por quê? Porque se o gomo da mexerica cresce empurrando a casca
e não comprimindo essa parte central, eu não vou ter sintoma. Tá? Um tamanho normal da próstata de 20 a 25 gramas. Então, assim, eu tenho pacientes com próstatas enormes, de 350 gramas, e que urinam muito bem, obrigado. Por quê? Porque o gomo da mexerica cresceu e empurrou a casca. É simples. Ele pode crescer para fora e pode fora, crescer para dentro. exato. É claro que não existe isso só para fora ou para dentro, mas mais para fora ou mais para dentro. Então, assim, o tamanho da próstata não é documento quando a gente fala de sintomas. Eu posso ter uma próstata de 25 gramas totalmente obstrutiva, tá? Porque cresceu um pouquinho, mas fechou o canal. E posso ter próstatas enormes, de 200, 250 gramas, que cresceu para fora e não tampou o canal. Por isso eu urino muito bem. Tá? Então tem relação diretamente o tamanho da próstata com o volume de urina. Não o volume urinário. Na verdade, o tamanho da próstata... A pressão. Exato, com a dificuldade dessa bexiga esvaziar. E não é tão relacionado ao tamanho como um todo, mas sim o quanto que ela cresceu para dentro desse canal. Tá? Porque se cresceu para fora, eu vou urinar bem. É o quanto entupiu entupiu, exatamente. Quanto entupiu, quanto fechou esse canal interno. Se tem relação na urina, tem relação também na ejaculação? Não, são coisas diferentes, tá? Quando a gente vai ejacular, a gente tem dois esfínteres, tá? O esfíncter que está no colo vesical, logo na saída da bexiga, e o esfíncter logo depois da próstata. Quando a gente vai ejacular, esse da bexiga contrai e o da próstata relaxa, por isso que sai com bastante força, tá? Então, assim, os sintomas não estão diretamente relacionados ao tamanho da próstata, e sim ao quanto ela está obstruindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com o paciente, perguntar como que você está urinando, frequência. Então, tem uma série de perguntas que a gente faz para tentar entender o quanto que isso está atrapalhando a vida. E qual exame de imagem que a gente faz para ter uma ideia se o funcionamento está bom? Um ultrassom bem feito. Então, assim, a parede da bexiga está espessa. Se ela estiver espessa, quer dizer que ela está fazendo o quê? Musculação, porque o canal está fechado. É um indicativo que essa próstata está obstruindo. Resíduo pós-miccional. Na hora que a bexiga contrai, é normal sobrar um pouco de urina. Quanto que é normal? Menos do que 50 ml. Tá? Então, se eu estou urinando e está sobrando 200, estou urinando mal. Se está sobrando 20, está urinando bem. Então, espessura da bexiga, resíduo pós-miccional. Isso dá para verificar pelo ultrassom. Numa simples ultrassonografia bem feita. Exatamente. Que é um exame inofensivo, não é nada invasivo, com custo relativamente baixo. barato. Exatamente. Então, assim, tudo, uma coisa interessante, tudo que a gente fala de check-up tem que ter custo barato. Porque é para muita gente. Para muita gente. Então tem que ter custo barato. Então até agora eu falei do quê? De uma consulta, que você vai conversar, e de um ultrassom que tem um custo baixo. Tem que ter custo baixo e precisa ser reproduzido em qualquer parte do país. Não dá para falar, olha, surgiu um exame novo para check-up que custa R$2.000 e só em São Paulo faz. Isso não faz o menor sentido. Claro. Tá? Perfeito. Então, assim, hiperplasia prostática benigna. Vamos resumir. Todo homem com mais de 30 anos vai ter, tá? É muito variável, os sintomas dependem do quanto obstruiu o canal interno, não depende do tamanho da próstata, e eu consigo fazer o diagnóstico através de um bate-papo com o médico e através de um ultrassom. Então, até agora, só isso. E o câncer de próstata dá sintoma? Então, as pessoas me procuram, claro, para saber se está urinando bem, enfim, mas para saber do câncer. E fazer outra pergunta antes de entrar no câncer. Exame de sangue? Até agora, não. Okay. Claro que você vai fazer o check-up normal, com função renal, etc. Mas para hiperplasia benigna é isso. Okay. E onde que está o câncer nessa história? Eu acabei de falar que o crescimento benigno é o crescimento dos gomos da mexerica. O câncer está na casca. Então vamos lembrar da mexerica. Eu tenho a casca, os gomos e aquele talinho branco central. Se eu tenho um tumor na casca, ele entope o canal? Não. Ele está na casca. Ele vai dar sintomas? Não. Como que eu vou fazer o diagnóstico? Aí é que está a história. Esse é o grande problema. Exato. Ou solução. Que é igual o câncer de mama da mulher. Não dá sintoma. Quando ela palpa, já está avançado. Câncer de colo de útero da mulher, ela não vê. Por isso que o check-up foi instituído. É diferente de uma mancha na pele, que você, puxa, tá estranho, enfim. Bom, como que a gente faz o diagnóstico completo e certeiro do câncer de próstata? Só tem um exame que faz. É a biópsia. Tem ou não tem. Só que eu não posso fazer biópsia em todo homem. É um exame caro, invasivo, nem em todos os lugares. Lembra que eu falei da premissa do check-up? Tem que ser exame barato e que todo mundo tem acesso. E em todos os lugares. Então eu preciso selecionar os pacientes. Quem que eu vou indicar a biópsia?
Eu preciso selecionar, fazer uma seleção. E aí que surgiu o PSA e toque retal. Lembrando, o PSA você faz em qualquer parte do Brasil, barato, e o toque retal mais ainda. Tá? O que é o PSA? Tá, que todo mundo fala. Ia perguntar agora. As pessoas não sabem. Conheço de nome. É uma proteína que é produzida única e exclusivamente pela próstata. O único órgão que produz PSA é a próstata. Portanto, Mulher não produz não. PSA. Não. E se eu tiro a próstata, também não produz. E se está alto, é a próstata. Diferente, por exemplo, da amilase, que pode ser glândula salivar, pâncreas, enfim. Tá? A próstata é o único órgão que produz. Mas ele é específico do câncer de próstata? Não. Não é. Tem outras patologias que aumentam. Prostatite, que é uma infecção, aumenta. O próprio crescimento benigno. Se eu tenho uma próstata de 20 gramas, eu produzo menos, de 200 produzo mais. Se eu aumento a fábrica, aumento o produto. Tá? Atrofia glandular, quando ela cresce de maneira desordenada, benignamente falando, não tem vaso sanguíneo suficiente, aí morrem algumas células. Enfim, tem uma série de patologias benignas que também aumentam. Só que é do urologista saber se aquele aumento é estranho ou não. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que eu estou falando com você por telefone, no final de semana, você fala, Gustavo, você pode me ajudar? Meu vizinho aqui está com 2 de PSA. É alto? Depende. 2 num senhor de 80 anos está ótimo. Num paciente de 40 está alto. 2 numa próstata de 200 está ótimo. Numa de 20 está alto. É 2 agora. O ano passado era 2. O retrasado 2 está ótimo. Agora é 2. O ano passado é 1. O retrasado é meio. Está ruim. Então aquela história de pegar o exame, olhar na tabelinha do lado, tá menor que 2,5, esquece. Eu já vi muita gente comendo bola. E às vezes são pessoas bem intencionadas. Vai no cardiologista, o cardiologista, claro que não é a área dele, fala assim, poxa, seu PSA está 2 e aqui na tabelinha fala que até 2,5 tudo bem. E às vezes a pessoa tem 40 anos, está alto. Já fiz muito diagnóstico de câncer de próstata em homens com menos de 50 só pelo PSA estranho. Tá? E aí você vai investigar, né? Exato, aí você vai investigar e descobre que o PSA alto, 4, 5, qualquer um faz, mas o problema é o PSA baixo, estranho. Aí pede a biópsia. Isso. A biópsia a gente pede quando o PSA está alto, estranho, vamos dizer assim, e ou toque retal alterado. E onde que entra o toque retal na história? Aliás, isso que eu ia perguntar, aproveitar para explicar, porque você fala toque retal. O que o urologista procura no toque retal? O que ele consegue ver que os exames não possam ver? Tá. Né? Por que a gente sabe isso, e sempre vai ser assim, que o toque sempre vai ser soberano? O que é feito naquele momento, naqueles 5 segundos salvadores de vida? Sidney, eu só queria fazer um parênteses. Muita gente faz confusão com toque retal e confunde muito. Tá? A gente usa a mesma via de acesso que o coloproctologista, mas a gente vê coisas completamente diferentes. Então já me procuraram por hemorroida, eu não trato hemorroida, tá? É a mesma via de acesso, tá? Hemorroida é o coloproctologista, que é o médico do intestino, do trato gastrointestinal. E o que a gente vê no toque retal? O que a gente sente, melhor dizendo? A próstata, ela está deitada junto do reto, que é onde sai o cocô, tá? Na parede anterior, na parte de cima, tá? Então quando eu faço o toque retal, eu sinto toda a parede posterior, como se fossem as costas da próstata, que é onde tem 85% dos tumores. Raramente ele não está aqui atrás, está na frente. Então, quando eu faço o toque, é claro que eu vejo o tamanho dela também, mas eu quero sentir se tem nódulo, se tem irregularidade, se tem algum endurecimento. Tá? Isso eu consigo sentir pelo toque retal. Mas você vai falar assim, Gustavo, mas só o PSA é o suficiente, porque, poxa, se eu tenho um tumor, ele vai aumentar o PSA. Nem sempre. O toque retal ainda é importante, por quê? Porque tem uma parcela muito pequena dos tumores, que são aqueles tumores mais graves. Eles são tão graves que eles perdem a capacidade de produzir PSA. Ele tem uma vida própria. E aí você tem o PSA baixo, meio, 1, que é baixo, e aí você consegue fazer o diagnóstico através do toque retal. Então, quando eu faço toque retal, não é pensando na maior parte do diagnóstico, é pensando nesse nicho pequeno de pacientes que tem tumores muito graves que não aumentam o PSA. Aí eu consigo fazer o diagnóstico. E como você tinha falado, para esse cidadão, para o bolo parece pouco, né? Mas para ele é 100%. Para ele é 100%. Né? E normalmente, Sidney, são os mais graves. E se eu não faço o diagnóstico nesse momento, ele não tem como fazer a cura.
Então Porque é passa muito importante. aquela muito régua importante. da segunda Exato. fase muito rápido. Tem algum exame que substitui o toque retal? Vocês já ouviram falar? Tem. Tá? Só que não dá para a gente fazer como check-up, porque é um exame extremamente caro e poucas pessoas têm acesso, que é a ressonância. A ressonância é um exame que substituiria o toque retal, tá? Mas é caro e nem todo mundo tem acesso. Faz sentido eu pedir ressonância para todo homem com mais de 40 ou 45 anos até o final da vida? Não dá. Já que nós estamos falando isso, um toque retal está na consulta. Uma ressonância hoje seria que valor mais ou menos... Claro, que varia muito de um laboratório mais simples para uns mais... Eu vou chutar um valor médio, R$2.000. R$2.000, né? Então, só para você R$2.000. entender. Veja a diferença entre um toque retal, que está incluído ali na sua consulta, e R$2.000 a mais para o mesmo objetivo. Exato. Não faz sentido. Nenhum. Aqui, às vezes, quem está ali fica pensando, esse pessoal que é mais abastado, né? Por que não faz uma ressonância sempre? E também não é assim que funciona. Não faz existe sentido. isso, não É faz muito sentido. exame, né? Exatamente. Todo mundo perde com muito exame, tá? O médico perde, porque a cabeça também do paciente não fica boa, não fica boa, o paciente perde, o convênio perde por quê? Porque na hora que eu peço exames de uma maneira exagerada, alguém vai ter que pagar, e normalmente quem paga é o médico, que vai receber menos, não tem reajuste, e é o paciente que vai ter que pagar mais o plano de saúde. Então, assim, voltando àquela o começo da conversa, a gente tem que ter... A medicina de qualidade é uma medicina difícil, ela tem que ser eficiente e econômica, tá? Então, assim, eu peço ressonância para alguns pacientes para substituir o toque retal? Peço. Paciente que mora em Manaus, eu atendo muita gente de fora, que não pode vir para São Paulo, mas quer fazer uma consulta por vídeo. Na consulta não é igual, tá? Não tem o acolhimento de uma consulta normal, de uma consulta presencial, mas às vezes é o que dá. E aí precisa fazer um exame, puxa, Gustavo, eu não vou poder ir para São Paulo esse ano. Num primeiro momento. Que tudo bem, você pode substituir uma vez, tá? Mas isso não pode virar rotina, tá bom? Foi citado sobre hemorroida. Isso. Pode ter alguma relação hemorroida ou fístula, qualquer tipo de ferimento na região do reto, facilitar uma propagação de um câncer? Não. Boa pergunta. Boa o pergunta. colega ali deve pensar nisso, né? O câncer de próstata, ele não depende de patologias retais, tá? Não depende. Então você pode ter hemorroida, fístula, abscesso, etc., que não pode vai sofrer disso a vida inteira. A vida inteira, que não tem relação com câncer de próstata. O que pode acontecer, muitas vezes, é um processo inflamatório no reto, um abscesso, por exemplo, um abscesso perianal. Aumentar o PSA, porque ele está ali do lado, ele começa a inflamar a próstata e isso pode confundir o diagnóstico do eventual tumor. Exato. Mas aí por isso que a consulta é importante. Você está conversando, etc., eu consigo diferenciar um processo inflamatório do reto ou da região perianal de um aumento de PSA tumoral. Isso a gente consegue, através de conversa, exame físico, triar o paciente para biópsia, tá bom? Mas são patologias diferentes. Lembrei de um mito aqui, e queria saber se é mito ou é verdade. Fato ou fake. Fato ou fake, isso. Aqui só pode falar fato, não esqueçamos. Aquela história do selim da bicicleta, você já ouviu falar disso? Já. Qual então, história que é essa? Dizem que do banco da bicicleta, se você vai fazer o PSA, o uso de uma bicicleta, porque quem anda de bike sabe que dá incomoda o bumbum, né? Muitas vezes. Porque, sei lá, não é tão anatômico aquele troço, isso, né? Então, é real. É real. É fato que o PSA pode aumentar também ou é totalmente fake? Explica isso pra gente. É fato, tá? Mas uma coisa que é importante é que não faz mal, viu? Não é que, tipo, não vou mais andar de bicicleta. Não, porque... desculpa. Exato. Obrigado por porque corrigir. as pessoas me perguntam, falam assim, o que eu posso fazer para melhorar? Não, veja, a bicicleta, moto, cavalo, etc., você pode praticar, pode andar absolutamente de uma maneira irrestrita. O problema é que é o que você falou, aumenta o PSA, só que transitoriamente, porque tem contato ali, eu vou chacoalhar a próstata, vou mexer, e aí eu vou liberar PSA para a circulação sanguínea. Então, preconizado, quando você vai coletar o PSA, para que não atrapalhe a minha interpretação, é que você fique sem andar de bicicleta, cavalo ou moto, ou ejacular, inclusive, porque ejacular também aumenta o PSA, por um período de 3 dias, tá? Então, por exemplo, andei de bicicleta no final de semana, colhe na quinta-feira. Tive relação no final de semana, colhe na quinta, dá 3 dias, você pode colher. Então, você não precisa parar com essas práticas, muito pelo contrário, são saudáveis. O que você vai fazer é só dar esse intervalo. Mesmo bicicleta de academia, que hoje está na moda, enfim, o ideal é que dê esses 3 dias de intervalo, tá? Puxa, não dei os 3 dias.
Aí eu vou interpretar, o PSA está baixo, nem precisa repetir, está alto, vamos repetir porque pode ser realmente uma confusão aí da coleta, tá bom? E na urina, saiu sangue ou na ejaculação mudou a cor. Tá. Tem algum... Isso é um sintoma já Excelente grave? pergunta. Tá? Nem sempre, tá? É claro que se for um tumor avançado, sim, ele pode... Mas olha, eu vou te falar que, olha, eu atendo pacientes diariamente, faço diagnóstico com uma certa frequência. Eu não me lembro do último paciente que veio com câncer de próstata avançado com estes sintomas. Normalmente, sangramento na urina não é por conta de tumor prostático, tá? Quando sangra a urina pode ser do rim, do ureter, que é o caninho que leva o xixi do rim para a bexiga, da bexiga ou da uretra, que são locais por onde a urina passa, tá? Não necessariamente câncer também, outras doenças. Não, exato. Tomar cuidado porque... Infecção, que é super comum, né? Cálculo. O cálculo, que Pedrinhas. pode dar. Então, assim, puxa, eu tô com uma dor lombar, uma dor nas costas e sangramento. A primeira opção é cálculo, né? Principalmente se for mais jovem. Então, assim, sangramento na urina precisa ser investigado sempre. 100% das vezes. É diferente do sangramento no nariz, enfim, na urina, 100%. Mas nem sempre ele é patológico, tá? Pode ser algo, nem sempre é maligno, pode ser patológico, mas benigno, que você vai fazer o diagnóstico e às vezes nem precisa tratar, tá? No esperma, também assusta, né? Você vai ejacular, sai sangue. Na grande maioria das vezes não é nada. Não é nada mesmo, nem infecção. É um vasinho, um vaso pequeno da vesícula seminal, que é um órgão que está acoplado à próstata, que sangrou. Eu investigo sempre, né? Porque normalmente os pacientes chegam super preocupados. Então eu investigo. Será que é algo infeccioso? Algo inflamatório? Peço um exame para ver a parte anatômica, enfim. Mas na grande maioria das vezes é idiopático, ou seja, não tem uma causa pré-determinada e a gente não faz nada. Eu tenho 2 pacientes que começaram a sangrar há bastante tempo. Eu virei do avesso, investiguei e não tem nada. E eles continuaram ansiosos. Eu falei, olha, tem que ter relação, tem que transar no escuro, porque não tem o que fazer. Para não ver, porque assim, tem coisas que não tem muita explicação, tá? E o tratamento e a investigação não podem ser pior que a doença. Eu vou lá e tiro a vesícula seminal, eu estou piorando a qualidade de vida dele. Então tem tratamento que o tratamento não pode ser pior que a doença. Então tá sangrando um pouquinho, já investiguei, não tem nada, tem que investigar, não tem nada. Então vai transar de luz apagada que dá certo. Tá. E voltando um pouquinho também no assunto, né? O Dr. Gustavo estava falando sobre o fator de risco, a hereditariedade que o seu pai teve, seu avô teve, irmãos, obviamente, etc., pessoas de um vínculo mais próximo. Mas e outros fatores de risco para câncer de próstata? O que você elencaria, olha, né, Gustavo? Assim, a gente não tem nada palpável, viu, Sidney? Tá? E nem fator de proteção, né? A gente sabe que o licopeno, vocês já devem ter ouvido falar tomate, enfim, já deve ter visto em alguma reportagem, mas não é para comer um caminhão de tomate, né? Próstata é diagnóstico precoce, é hereditariedade. E vamos resumir, é hereditariedade e diagnóstico precoce. Tabagismo, álcool, não há nenhuma relação comprovada. Direto não. Tem uma diferença grande do diagnóstico precoce pro o que eu posso fazer para evitar, né? Próstata não tem muito que eu possa fazer para evitar. Infarto tem, é não fumar, controlar a pressão, diabetes, então que é uma prevenção. Eu consigo prevenir. O câncer de próstata eu não consigo prevenir, eu consigo fazer o diagnóstico precoce, que é tão bom quanto. Se eu diagnostico numa fase precoce, eu consigo tratar. Então quer dizer que em relação a câncer de próstata, você vai ter a hereditariedade e a idade, né? E a idade. O tempo acaba não ter como a gente fugir, já que a gente vai ficando por isso que a gente, de maneira privilegiada, mais velho, né? Porque tem que pensar nisso, né? Então tem claro, que se prevenir, check-up, detecção precoce e 100% de cura quando conseguir. Exato. A gente não... Veja, não dá para fragmentar, né? Próstata, coração, enfim. Então, quando a gente fala de próstata, é isso. Mas numa consulta, num bate-papo, a gente precisa tratar o ser humano, né? O organismo como um todo. Então, assim, é importante não ser sedentário, não ter obesidade. Obesidade é uma doença super prevalente que não é legal. Ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física, controlar a hipertensão, diabetes, etc. Tá? Então, é claro que eu não vou focar só na próstata, mas se chega, por exemplo, um rapaz de 30 anos
Tá muito cedo para fazer check-up de próstata, não vou fazer toque retal. Um PSA eu peço para ver qual que é o basal, mas eu vou fazer, meço a pressão, vejo como está a pressão. É importante fazer um eletrocardiograma nessa fase para saber se tem alguma arritmia, porque às vezes pode ser congênito, nunca deu sintoma. Uma radiografia de tórax para ver como que está o pulmão. Não precisa fazer todo ano nessa idade. E como está o colesterol? 50% das causas de hipercolesterolemia são relacionadas à hereditariedade. Às vezes é um cara super atleta, não vou ter nada, tem lá o colesterol alto. Talvez nem precise tratar, porque ele só tem esse fator de risco, mas é jovem, etc. Mas vai monitorar. Então é importante também a gente fazer o diagnóstico de outras patologias, sem exagero, volto a dizer. Então se tem o hipotiroidismo, encaminha para o endocrinologista. Tem um colesterol alto, apesar de, enfim, de ser fitness, etc., vai para o cardiologista. Então, o urologista ele tem esse papel também de fazer uma triagem. Porque é onde tá? chega o check-up de Que é todos onde os chega, homens, né? exato. Que é mais ou menos o que acontece com as mulheres. O ginecologista ele não vai só ver colo de útero e mama. Ele também faz. Vai Pode encaminhar, perguntar para as mães, para as irmãs. Também faz vários exames. Puxa, tem uma pedra na vesícula, vai para o gastro. Tem uma pedra no rim, vai para o uro. Então, é como se fosse o médico de família. O gineco é o médico de família da mulher e o uro é o médico de família do homem. Concordo 100%. 100% dos casos, se tiver hereditariedade ou não, o homem chegou a 85 anos. Sem carga hereditária, ele vai ter câncer de próstata? Assim, tem trabalhos que mostram que se vivesse até os 100 anos, então se você fizer autópsia de todo homem com 100 anos, vai ter algum foco, né? Só que nem todo câncer de próstata ele evolui, tá? Hoje, inclusive, a gente faz, pode parecer estranho, mas a vigilância ativa para quem tem diagnóstico de câncer de próstata. O que é isso, né? Antigamente você tratava todo mundo. Então hoje, vou dar um exemplo, chegou um senhor de 70 anos no consultório com diagnóstico de câncer de próstata. Faz parte do meu leque de opções não fazer nada. Parece estranho, mas como você não vai fazer nada? Nem medicamento? Nada. Zero. O que a gente faz? Um acompanhamento de perto. Isso se chama vigilância ativa. Então eu vou falar isso para responder a sua pergunta. O que é vigilância ativa? Tem um grupo específico de tumores, tá? Eu não vou entrar em detalhes de nomenclatura, que é muito... Mas é o Gleason 6, que é o mais bonzinho de todos, poucos fragmentos, uma porcentagem pequena, etc., que são pacientes que são eleitos para fazer a vigilância ativa. E aí eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer? Ressonância, PSA e biópsia de tempos em tempos para saber se isso evoluiu. Mas por que a gente faz isso? Tem um trabalho que acompanhou esses pacientes por 13 anos. Nesses pacientes com câncer muito inicial, maligno, mas bonzinho, com uma porcentagem pequena de fragmentos, tá? Foram acompanhados durante 13 anos. 50% desses pacientes chegaram ao final dos 13 anos sem evolução da doença, ou seja, não foram tratados de maneira alguma. Ficou estacionado. Absolutamente. 13 anos depois. E 50% precisou tratar em alguma fase, porque todo ano a gente vai fazer biópsia, ressonância, puxa, mudou de 6 para 7, ou cresceu, eram 2 fragmentos, agora tem 5, opa, esse daqui eu vou ter que tratar. E mesmo assim é um tratamento precoce, porque eu estou acompanhando de perto. Sabendo disso, agora para responder a sua pergunta, tem tumores de próstata que não evoluem. Eu tenho 5 pacientes no meu consultório, vários já entraram nesse protocolo, mas alguns saíram, mas eu tenho 5 que fazem biópsia todo ano, tem 2 deles que nem acham mais tumor. Porque é esse paciente que vai chegar aos 100 anos, vai fazer a autópsia e vai estar lá o tumor e nunca teve manifestação. Bom, Gustavo, então isso vai totalmente contra o que você acabou de falar. Então eu não vou mais fazer check-up, eu vou ter calma, não é assim. Tá? Eu preciso saber, isso cabe ao médico, saber se é esse tumor bonzinho ou não. Se é um rapaz de 42 anos que tem um tumor, veja, eu não vou, apesar de ser um Gleason 6, eu não vou eleger esse paciente para fazer vigilância, porque ele vai viver até os 100. Como que ele vai fazer biópsia e ressonância? É bom senso, né? Então, é claro que não tem limite de idade para fazer vigilância, mas eu faço nos pacientes mais velhos, é bom senso, né? E esse paciente de 42 anos, por exemplo, ele vai ser submetido a uma cirurgia? Sim, tá? Eu sou mais agressivo do ponto de vista terapêutico para os pacientes mais jovens, sempre. Tá? Quando a gente fala cirurgia, não é uma cirurgia... Existe cirurgia aberta e cirurgia fechada? Exato, exato. Tem vários tipos de tratamento, radioterapia, etc.,
que também são bons, tá? Mas eu acho que tem um nicho específico, porque também traz um pouco de efeito colateral e cura um pouco menos que a cirurgia. Com relação à cirurgia, a gente tem 3 vias de acesso, tá? Agora eu vou falar de câncer de próstata, não cirurgias de próstata no geral. Porque menos doloroso e menos sofrido para ele e para a família. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só vou falar da raspagem antes, que é Claro. a mais popular, né? Ah, fulano fez a raspagem da próstata. Isso é para doença benigna, hiperplasia benigna. Lembra que eu falei que entupiu o canal? Então a gente vai fazer o quê? Vai tirar, é como se fosse o tatuzão do metrô. Eu vou abrir um canal, um túnel para doença benigna, não é câncer. Então estava entupidinho, Tava fechado, eu vou desentupir. Desentope Eu vou desentupir para com a urinar tal da melhor. raspagem. Porque que é pela tá uretra. no gomo da mexerica. O câncer está onde? Na casca. Eu acesso o câncer? Não. Pela raspagem, não. Pela raspagem, não. Aí entra a cirurgia que você falou, que é uma cirurgia que pode ser feita por via aberta, laparoscópica ou robótica. São 3 vias de acesso diferentes que trazem o mesmo resultado oncológico. Eu consigo curar o paciente da mesma maneira. Cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. Explique-nos cada uma delas. Como que é a cirurgia aberta? Eu faço um corte do umbigo ao osso aqui, que é o pube, esse osso aqui de baixo, em cima do pênis. É um corte que vai do umbigo até esse osso. Eu abro e toda a cirurgia é aberta. Então eu vou usar a minha mão, os instrumentos e o olho, tá? É uma cirurgia que sangra um pouco mais, o tempo de internação é um pouco maior, variável de cirurgião para cirurgião, mas em média 4 a 5 dias, tá? Eu não... Claro, meu olho vai enxergar, mas os detalhes, igual eu falei, que no robô eu vou até a parte posterior no ápice, isso eu não vejo, desculpa, não dá para ver, tá? Nem com lupa você não consegue ver. O espaço não permite. Você está trabalhando... E fica atrás, né? Você corta pela frente, exato, você está entre o pub e o reto, enfim. Você usa muito o tato, né? O tato. A mão você usa bastante, tá? Só que tem uma grande vantagem para a cirurgia aberta. Eu quero que vocês guardem isso, que é o movimento das mãos. Eu consigo fazer movimento de 360 graus. Eu dou o ponto onde você quiser. Eu viro o corpo, eu dou o ponto, tá? Mas tem várias desvantagens, tá? Como eu já falei. Aí surgiu a cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia com furinhos. Você faz 5 ou 6 furinhos no abdômen. Tudo que eu faço na cirurgia aberta, eu vou fazer na cirurgia laparoscópica, só sem colocar a mão. Tá? Então é uma cirurgia que sangra menos. Eu magnifico a imagem, então uma próstata que é pequena fica grande no monitor. Tá? Alta precoce, eu dou alta em 1 dia e meio. Eu opero de manhã, no outro dia à tarde está indo embora. E nós estamos falando de cirurgias de câncer. De né? câncer. Então 1 dia e meio já está de alta. No dia seguinte, à tarde, exato, vai para casa. Com uma sonda no canal, que ao invés de 14 dias, que é o que se deixa na cirurgia aberta, na cirurgia laparoscópica são 7 dias, ou seja, um tempo menor. Então é bem melhor. Dói menos, volta às atividades habituais com mais precocidade, mas tem uma desvantagem. Qual que é? Não faz o movimento da mão. As pinças da laparoscopia são pinças longas, como se fosse o hashi da comida japonesa. Então eu faço o movimento em um plano só. A minha tesoura faz isso, a minha pinça faz isso. É claro que aí eu puxo, faço... A dissecção ela não é em um plano só. Eu consigo dissecar da ponta, mas com uma dificuldade muito maior. Os movimentos não são tão finos como na cirurgia aberta. Puxa vida, o ideal seria a gente fazer o quê? Pegar o melhor de cada uma, que é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é a junção das duas vias de acesso, pegando o melhor que tem de cada uma. Na cirurgia robótica, eu consigo fazer os movimentos de 360 graus. Eu coloco pinças robóticas. Quem opera não é o robô, né? Muita gente fala, o médico deixa lá, liga o robô, vai tomar um café. Obviamente que não, é o cirurgião, é igual videogame. Você está ali jogando e tem uma resposta no mesmo segundo, milionésimo de segundo, em tempo real. Não pode ter intervalo nenhum, não pode ter delay nenhum. Todos os movimentos que eu faço no joystick são reproduzidos dentro do abdômen. Então, um movimento é de 360 graus, sangra menos, alta precoce, magnifica a imagem. Eu consigo fazer a dissecção dos nervos que são responsáveis pela ereção. Aí que entra aquele mito, poxa, todo homem fica impotente, incontinente, isso não é verdade. Eu consigo fazer essa dissecção com muito mais aberta, fineza. Tem muito mais. Você consegue, mas é mais grosseiro. Eu consigo isolar a uretra, o esfíncter, com muito mais precisão. Isso tem uma repercussão no pós-operatório, os pacientes ficam menos incontinentes. Tá? Então, não é só alta precoce. Eu tenho repercussões a médio e longo prazo que são impactantes para a vida desse paciente. Então, antigamente, 15 anos atrás,
metade dos pacientes ficavam incontinentes. Hoje, de 100 pacientes, só 3 ficam incontinentes. Tá? Quando a gente pega uma população geral. E aí tem obeso, tem câncer mais avançado, etc. Se eu pego um paciente jovem que eu digo menos de 70 anos é jovem, e que tem uma doença localizada e que a cirurgia foi bem, a chance dele ficar incontinente por mais de 6 meses, até 6 meses é normal, porque está se readaptando, é mínima. Não é 3%, é menos que isso, entendeu? Então, a maioria dos pacientes volta a desempenhar o papel da sociedade com precocidade e com qualidade de vida. Então, hoje a gente tem um tratamento para câncer de próstata que eu consigo devolver o paciente para a sociedade rápido, tá? Eu opero, 7 dias depois eu tiro a sonda, no 8º dia ele está dirigindo e trabalhando. E é também pelos furinhos. Pelos furinhos. Parecida com a laparoscópica. Pelos furinhos. Pela vila laparoscópica. Corta pouco a parte de fora. Você acaba. E por onde que tira, né? Eu não posso. Aí, um dos furinhos que é próximo do umbigo, a gente amplia e tira por ali. Tá? Mas aí você amplia um pouquinho, tá? Depois que cicatriza, nem vê direito. Pra tirar a próstata, gente. Pra tirar a próstata, porque eu preciso tirar mandar lá de dentro. Para mandar pro patologista, né? Para depois dar o diagnóstico final. E sem medicação. A gente medicação quando fala de químio... Não. Quando a gente indica para tumor localizado, o tratamento cirúrgico é único e definitivo. É claro que no andar da carruagem, no pós-operatório, você pode indicar a radioterapia de resgate, que aí vai depender do anátomo patológico e dos PSA sucessivos que a gente vai pedir. Lembra que o PSA é produzido pela próstata, o único órgão. Se eu tiro a próstata, vai parar. E se começa a subir, alguma coisa está errada. Ou o tumor voltou, aí eu preciso investigar melhor. Então a gente faz o controle pós-operatório com PSA. PSA está zerado, não subiu mais, a gente vai tocando uma vez a cada 6 meses por 2 anos, depois uma vez por ano, etc. E quando disse de impotência, que é uma possível sequela, sim, tanto impotência quanto incontinência urinária, é irreversível? A impotência é um assunto um pouco mais delicado, porque é mais subjetivo, né? Depende de outros fatores, tá? A continência não, a continência tem ou não tem. A impotência, ela depende de vários fatores, não só da cirurgia, mas depende do aspecto emocional, da idade, de como era a função sexual antes da cirurgia, ela é multifatorial. Então os trabalhos são mais difíceis da gente fazer, é difícil você categorizar os pacientes, porque são multifatoriais, os fatores são vários, né? Se você pega, por exemplo, um paciente jovem, menos de 65 anos, tá? Que tem uma função erétil perfeita antes da cirurgia e você consegue preservar os nervos na cirurgia, tá? 50% de chance desse paciente voltar a ter uma ereção mesmo sem uso de remédio. E os outros 50% vai precisar de uso de remédio, às vezes momentaneamente ou às vezes até para o resto da vida. Quer dizer, mesmo que ocorra uma disfunção erétil relacionada direto ou indiretamente à cirurgia, tem tratamento, tem solução. Exato. A gente já teve até um episódio aqui com o Dr. Júlio Blassoli sobre disfunção erétil, entra mais ou menos nesse... Exato. E a gente é até da mesma escola, o Júlio, então a gente pensa mais ou menos igual. Então, assim, quando eu tenho disfunção erétil pós-cirurgia, ou mesmo sem a cirurgia, né, um paciente diabético, a gente sempre tem que seguir uma linha de tratamento. Eu não posso pular etapas, eu não posso chegar para um rapaz que 30 anos, que teve uma disfunção erétil porque na hora da relação lembrou que não pagou o condomínio, teve uma descarga de adrenalina, falhou, não, vou botar prótese? Claro que não, né? Então hoje 90% das disfunções eréteis são causadas por efeitos psicogênicos, estresse, e cada vez mais, viu? Hoje em dia a gente mais, sem dúvida. Então, é impressionante. Cabeça. Disfunção erétil, 90% sexo é cabeça. está na cabeça. Agora, como que você pega um paciente depois da cirurgia que não está funcionando direito, vai falar isso é da cirurgia, isso é da cabeça? Não dá. Mas aí a gente segue a mesma linha de tratamento. É remédio, eu tento exaurir o máximo o remédio, associar droga, substituir, aumentar a dose, tomar em jejum, etc. Não deu certo, eu passo para medicação, injeção intracavernosa, que no primeiro momento, Deus me livre, vou aplicar injeção no pênis, mas vai muito bem, tá? Isso é um preconceito. Casos específicos, né? Exato. E aí, quando não dá, aí é prótese, tá? Então, assim, tem uma linha de tratamentos. Nem todo mundo precisa de prótese. Muito pelo contrário, dos pacientes que a gente opera, a maioria fica ou sem remédio, ou com remédio por via oral, ou injeção, tá? A minoria vai para prótese. E, na verdade, a injeção também, como você falou, né?
a terceira via, né? Exato. Começa com tentativas até Comportamentais, terapias, porque o cidadão que opera tem essa lenda atrapalha muito, né? Muito. Atrapalha muito. Mas Vou operar e vou você ficar, sabe o que pra usar a palavra acontece? que usam, né? Impotente ou broxa. Então, atrapalha até para quem vai fazer doença benigna, por exemplo, a Isso, raspagem. O nervo está onde? Está colado na casca. Eu estou raspando o miolo. Não tem nada a ver. Tem pacientes que fazem a raspagem da próstata, doença benigna, e perdem a ereção depois por pura encanação, por puro preconceito de ter operado a próstata. É uma loucura. Então, assim, a gente precisa ter uma conversa muito longa antes de qualquer tipo de cirurgia para desfazer todos esses mitos, para que a pessoa vá para a cirurgia bem fisicamente, bem da cabeça. E até existe um exame bem específico e interessante para verificar essa questão, não é? De ser psicológico ou fisiológico, né? Isso. Que é o teste de ereção, né? Que é o ultrassom, com Doppler. Com Doppler, é sensacional. Né? Então, é um exame que às vezes, eu não sei se você usa dessa forma às vezes, mas ele é terapêutico. O cidadão vai lá, faz o exame e vê que tá bem. Ele nem sempre tem uma indicação precisa do ponto de vista orgânico. Mas você é orgânico. obrigado a passar, né? Às vezes eu peço, isso é um outro assunto. Tem exames, lembra que eu falei de economia de exames? Isso, eu economizo que bastante. É um exame caro esse aí, né? Só que às vezes eu peço para pessoas específicas, não só esse exame, mas às vezes uma ressonância para tratar a cabeça. Para falar que tá tudo bem aqui. É dever do médico também perceber essa angústia da pessoa e muitas vezes, você pede um exame só para provar que está tudo bem, abaixa a poeira e toca a vida. Muito bem, porque na verdade muitas das doenças, né, estão aqui na nossa cabeça. A gente já discutiu aqui vários podcasts, coisas que também sempre vêm à tona, são duas, basicamente, né? Que é a questão de estar com a mente equilibrada e a questão do exercício físico. E só voltando um pouquinho no que você falou também, Gustavo, aqui nós vamos já terminando, você falou da pessoa estar saudável, não ser obesa, praticando. Na hora que precisar da cirurgia, vai fazer toda a diferença, né? Absolutamente. No pós-operatório. Qual que é o maior inimigo do cirurgião? O meu maior inimigo é assim, gordura. É a obesidade. O maior e mesmo para a próstata, vai falar, poxa, mas ela está lá atrás do osso. Muda completamente. Muda o prognóstico, muda o seu destino. Se você está bem, né, fisicamente, você está com seus exames em dia, pressão boa, diabetes, colesterol normal, a chance de dar tudo certo é muito maior. É uma poupança, como a gente já discutiu outras vezes aqui também. O paciente obeso tem maior risco de infecção, tem maior risco de trombose no pós-operatório. No caso da próstata, tem maior risco de ficar incontinente, porque é muito peso em cima da bexiga, vai forçando. Então, assim, a obesidade é uma doença muito prevalente, que hoje em dia ela não é abordada como deveria, por conta de... enfim, é um assunto delicado e as pessoas confundem quando a gente fala de obesidade, que você está sendo gordofóbico. Tem muita gente que tem medo de falar isso, porque você está atingindo uma população, coitada da pessoa, ela vai ter vergonha do próprio corpo. Não é isso. Não é isso. Eu não estou falando de beleza, tá? Eu estou falando de saúde. A saúde em primeiro lugar. Então, o paciente obeso, obesidade é uma doença que vai levar um aumento do colesterol. Tem muitos obesos que emagrecem, que deixam de ter hipertensão, deixam de tomar remédio, que vivem muito mais. Então, isso precisa ser abordado de uma maneira muito crítica, muito honesta, claro, científica, dúvida. Sem lacração, porque a gente está cansado disso, né? O que a gente mais vê é realmente muito desgastante. E não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com preconceito, com nada a ver. Absolutamente, muito pelo contrário. E tem todas as dificuldades, né? Do ponto de vista cirúrgico, é muito mais difícil. Não só próstata, né? Para rim, estou falando da minha área. É muito mais difícil, tá? Por exemplo, um tumor de rim. Hoje a gente não tira mais o rim inteiro dependendo do tumor. Você tira só um pedacinho do rim, que a gente chama de nefrectomia parcial. É muito mais difícil você isolar esse tumor tirando a gordura do que a própria cirurgia. Então você pega um paciente magro, a cirurgia é muito rápida, muito fácil, muito simples. O pós-operatório é tranquilo, vai embora no dia seguinte. O paciente obeso é muito mais difícil, né? Perfeito. Grande Gustavo, extremamente esclarecedor aqui a nossa conversa. Palavras finais aí para quem está lá ouvindo a gente. Qual que é o destino aí das cirurgias robóticas, dos problemas de próstata? Qual é a sua orientação sobre isso? Bom, eu gostaria de agradecer primeiro o convite. Eu acho que foi um ótimo bate-papo. Queria deixar aqui algumas mensagens finais. Bom, a primeira é que o homem precisa se cuidar. A gente não pode perder nesse quesito para as mulheres. Elas se cuidam muito mais do que a gente, mas a gente está chegando lá, tá? Então, check-up é importante, diagnóstico precoce.
Tá? O check-up é importante para o diagnóstico precoce e também para fazer prevenção de algumas doenças. E a medicina está evoluindo. A cirurgia robótica é apenas uma evolução. A gente tem evolução em todas as áreas e, se Deus quiser, vai evoluir cada vez mais. Sensacional. Moisés, aprendeu bastante hoje. Bastante. Você aí, espero que tenha aprendido. Gustavo, o líder Medicast que agradece você. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Obrigado. Você que está aí, então, compartilhe, espalhe saúde, nos acompanhe, que é você que faz com que a gente possa continuar aqui no nosso propósito. Mais uma vez, Gustavo, obrigado. Você, obrigado. Moisés, Obrigado. obrigado. E até a agradeço. próxima. Obrigado.